começa. Hello everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de review with exercise. That teacher? Hello guys, welcome. A nossa aula de revisão e exercício sobre o quê? O tema da aula 16.1, você lembra lá? Nós falamos sobre os indefinite pronouns. Pronomes indefinidos. Já comecei a aula com já assim, entendeu? Aí vocês vão... Então fica tranquilo aí que vai dar tudo certo. 16.2, e aí eu trouxe só um quadrinho, porque a aula foi longa, né? A gente falou sobre muita coisa. Foi bastante, só que hoje a gente vai só falar basicamente daquele quadrinho. Lembrando aqui o título da nossa aula, Somebody Special Will Appear in Your Life. Eu espero que sim, que seja um amigo, nem necessariamente algo romântico, mas sempre alguém especial na nossa vida é importante. Então, alguém especial. E a gente falou sobre justamente essas palavrinhas do some, do any, do no, quando se juntam com outras palavrinhas para falar sobre pronomes indefinidos. Vamos lembrar o que são pronomes indefinidos? Eles falam sobre o quê? Eles são o sujeito da sua frase. Só que eles vão falar o quê? Não são, lembra do pronome pessoal? Do pronome pessoal, do caso reto, do caso oblíquo. Esses aqui são pronomes indefinidos, ou seja, você usa para falar de coisas, pessoas, situações, no geral, sem definir absolutamente nada. E essas aqui são as palavrinhas que nós vimos, não somente essas. Eu também lembro que a gente falou, colocou lá o pronome que também funciona como pronome interrogativo, né? Mas aqui ele vai ter outra seara. Tem o when e o where, que eu não coloquei aqui, que o when vai falar sobre quando, e o where vai falar sobre o quê? Localização. Lugar, né? Então, o when, na verdade, é quando, tradução. O where também, né? O who também. E o who também, a gente colocou o who, que é o can, o where vai ser onde ou aonde, mas aí fala de localização, né? Não tô falando da tradução, isso é do que ele passa. Claro que aqui essa imagem tá bem ruim para vocês enxergarem como lá na aula, então vamos lá pra tela, let's go! Olha aí! Então, são essas palavrinhas aqui. Every, some, any e no. São essas palavrinhas que a gente viu basicamente. Elas vão ser utilizadas juntamente com outras palavrinhas. Lembra, para você fazer aí uma nova palavra. E aí, cada uma dessas palavras vai significar uma coisa. Body, que inclusive a gente não comentou lá na aula, teacher, body significa corpo. Isso. O corpo de alguém. Só que aqui, quando ele se junta com a palavra every, some, any, no, vai significar para falar de pessoas. Então, every significa aquele todo, toda, fala de quê? Totalidade. Totalidade. Então, everybody ou everyone vai significar o quê? Todo mundo, todas as pessoas, né? A galera inteira, o geral. Já o everything, que significa o quê? Pessoas, coisas. Não tô com pessoas que eu tô olhando aqui, mas na verdade eu olhei pra cá, porque o one também significa pessoas, apesar de o one significar o numeral, né? Cardinal, Então, thing vai significar o quê? Para falar de coisas, porque inclusive é a tradução de thing, né? Então, everything vai ser o quê? Todas as coisas. Todas as coisas. Some, any, no, da mesma forma. Aí a gente vai lembrar o seguinte, o some, quando se junta com body, somebody vai falar de quê? Pessoas. Isso mesmo, a música já vem na mente. Somebody é o quê? Algumas pessoas. Someone, algumas pessoas, eles são intercambiáveis, esses dois, tá, gente? Você escolhe o esse ou esse, tanto faz. Assim como esse e esse também são intercambiáveis, assim como este e este também são intercambiáveis. Só que tem uma diferença, né, ali na questão de que, antes de a gente falar sobre isso, vamos pra cá pro thing. A mesma coisa, everything já falamos, something vai falar de coisas, algumas coisas, ou alguma coisa. Anything também, alguma coisa. É a mesma tradução esses dois, né? Sim, é verdade, alguma coisa. É a mesma tradução, só que o nothing vai significar nada. Porque você tem um no aqui para dizer que é negativo, né? Então, se é negativo, aí o nada, ele representa esse negativo, porque nada é nada. Só que olha só, gente, tem uma diferença aí. A gente viu que o every é usado para todas as frases, lembra? Afirmativa, negativa e interrogativa. A gente tem aí o some, que é usado para frases afirmativas e interrogativas, porém interrogativas quando ele está ofertando alguma coisa, né? Ou então convidando. Fazendo pedido. Isso, fazendo pedido. Fazendo pedido, isso. O N já vai ser usado em frases negativas, só que em frases negativas você também pode utilizar o no. Só que o no não é exatamente em frases negativas, ele vai ser usado em frases afirmativas com o sentido de negação. Então esses dois, eles são intercambiáveis no sentido do significado, mas cada um tem um uso em uma frase diferente. Tem as suas regrinhas ali. Porque o N em frases negativas
E o no em frases afirmativas com sentido de negação. Exatamente. O N também, além de ser usado em frases negativas, também são usados em frases afirmativas. Aliás, é usado em frases afirmativas o N. Lembra lá? Perdão, eu falei afirmativas também, mas só que eu também quis dizer interrogativas. O N é usado em interrogativas, assim como afirmativas. Porque o afirmativas ele vai usar com sentido de quê? Lembra lá, teacher? Quando ele fala sobre que algo é irrelevante. Quando você precisa de algo, mas ela é irrelevante a escolha. Então, assim, tínhamos lá o exemplo lá do... Anywhere. É o anybody, anyone, anything, vai ser usado também em frases afirmativas quando a escolha é irrelevante. Sim. Então, para resumir, afirmativas quando a escolha é relevante, negativas com certeza, interrogativas o uso do N. O no são em frases afirmativas com sentido de negação, o some em frases afirmativas, que é o clássico dele, e em frases interrogativas quando ele está fazendo o pedido ou uma oferta. Então, basicamente, o N é o que mais engloba tudo, né? O N, na verdade, o every usado em engloba todos os tipos tudo, de né? frases. Depois o N, porque ele é usado nos três tipos de Sim. frases, afirmativa, negativa e interrogativa, só que afirmativa com esse sentido de que a escolha é irrelevante. O some, interrogativa, afirmativa, e o no com a ideia Só de negação em em frases frases afirmativas. afirmativas. É mais interessante vocês entenderem o uso deles. Porque a tradução é fácil, até porque a tradução entre eles são iguais. É bem ao pé da letra essa tradução aí, Bem eu ao pé posso da dizer, é letra bem ao pé da letra mesmo. Então, é mais essa questão de uso, saber qual tipo de frase você vai utilizar. É isso que pega mais. Fora a tradução é super simples, a gente já explicou. Então foca nisso aí, porque é isso que a gente vai pedir na nossa atividade, eu sei, acredito que sim. Olha, atividade. Quem foi o responsável foi a teacher Samara. Vamos lá começar? Bora. Tem aí, passamos o tempo, gente, agora que eu vi. Então vamos. Vamos lá, Atividade sala. We're back, estamos de volta, galera, pra fazer Gente, eu tô falando muito rápido hoje, é porque eu tô animada. Que Tá tem feriado bem chegando. animada, né? E eu tô aceleradíssima, desculpa. Vamos desacelerar, vamos lá. Desacelerei. Calma, teacher. Voltamos, we're back, estamos de volta. É porque eu falo rápido, se eu não me policiar. We're back, estamos de volta para nossa review and exercise. Aliás, para nosso exercise, porque a nossa review já foi. Ficou lá no passado. E agora a gente vai fazer a correção. Temos um texto. Passa aí, teacher, o texto. Um texto sobre uma carta misteriosa. Bem The pequenininho. Mysterious Letter. Bem pequenininho o texto, né? Podia ser pior, né? Podia ser maior. Aí a gente tem o quê? Passa aí, teacher, uma interpretação de texto. Lembra que eu falei pra vocês, interessante a gente sempre ler primeiro o enunciado, pra depois a gente ver as alternativas. Pra você ver o que você já tá procurando lá, né? Exatamente. Nem sempre a gente consegue fazer isso aqui, mas deixamos claro que isso é mais interessante para você. Pegou lá a atividade, papelzinho? Antes de eu ler o texto, eu vou ver quais são as questões que falam sobre esse texto. É a 1 e a 2? Eu vou ler aqui para você já meio que já entender o que você vai procurar. E lá no segundo ano a gente vai ter aulas de técnica de leitura, né? Inclusive com a teacher Samara, que ela gosta muito de interpretação de texto. Eu gosto mais de gramática, então eu sou gramática. Ninguém percebeu. E ela é interpretação de texto. Então, olha só. O que Emma encontrou na sua caixa de correio? A. Um picolé. Ou um pacote. Que diacho que eu li picolé? B. Eu juro. Uma carta misteriosa. Nossa, essa tá dada, né? É. C. Um jornal. D. Um livro. E. Um convite para uma festa. Não precisa nem ler o texto, Detalhe, tá vendo o que eu falo? Se você tivesse lido as alternativas e esse enunciado antes de ler o texto, você já falaria assim, tem grande chance de ser a letra B, porque volta lá pro texto. Olha o título do texto. Inclusive, as respostas, às vezes, da sua interpretação de texto pode estar no título. Ou aqui, no rodapé. Aqui, bem que não. Aqui. Você consegue traduzir essa palavra? Eita, gente. Traduzir essa palavra. Você consegue traduzir, ela não consegue? Porque ela parece com o quê? Misterioso. E é misterioso mesmo. E letter é uma palavra que significa tanto letra, sua letra, quanto carta. Vai, esquece, não quero mais dessa aula. Enfim, não precisa ler o texto todo para fazer a 1, porque nossa resposta tá ali no título já, exatamente, gente. mas a gente vai ler o texto e eu gostaria de ler esse texto. Não, vamos ler. Pra porque... dois. Hã? Pra 2. Pra 2?
Não entendi. Ah, é Número pra dois dois. vai ter É que pra ler. dois, a gente vai ter que ler. É, agora entendi. Agora, mas é porque, vamos lá ler o texto, porque você precisa, né, ouvir as palavras e tudo mais, ter esse momento com a gente. Let's go, vamos lá pra tela? Vamos lá. Vai que a minha... Como é que é o nome daquilo? A minha... Vai lendo aí que eu vou Meu. traduzir. Eu esqueci o que eu ia falar. A minha forma de falar em inglês não seja tão ruim como em português como tá hoje, né? Que hoje meu português tá difícil. Tá difícil. The mysterious letter, Carta misteriosa. one morning, Uma manhã, Emma found something unusual in her mailbox. a Emma encontrou algo unusual, Que não é né? usual, que não é comum. Não é comum na sua caixa de correio. It was a letter without a sender's name. Era uma carta com, ou sem, né, na verdade, o nome do remetente ali. She looked around, Ela olhou em volta, but there was nobody mas não tinha ninguém lá fora. outside. Curious, Curiosa, she opened the letter and read the message. ela abriu a carta e leu a mensagem. Abre aspas. If you want to discover a secret, meet me somewhere in the park at sunset. Se você quer descobrir o segredo, me encontre em algum lugar no parque, no pôr do sol, at sunset. Ai, tem muita coisa misteriosa nas últimas aulas. A gente tá sendo muito misterioso. Vamos lá. Emma felt nervous. Emma se sentiu nervosa. She had never received such a strange message before. Ela nunca tinha recebido essa mensagem estranha antes. She thought about telling someone, Ela pensou em falar para alguém, but she wasn't sure who to trust. mas ela não tinha certeza em quem confiar. In the end, No final, she decided to go alone. ela decidiu ir sozinha. Perigoso, hein? É perigoso, não façam isso. Não por favor, façam pelo isso, amor de crianças, adolescentes, na verdade, não façam. At the park, God. No parque, she saw someone sitting on a bench. ela viu alguém sentado num banco. As she approached, Ela se aproximou. the person handed her an old photograph. A pessoa estava segurando uma fotografia antiga. Entregou para ela, né, uma fotografia. Handed, ela entregou. This belongs to your family. Isso pertence à sua família. The stranger O said. estranho disse, said ali também. Emma looked at the picture and realized she had seen it before. Emma olhou para a foto e percebeu que ela já tinha visto antes. She suddenly understood everything. Depois, Ela, de repente, Entendeu entendeu tudo, tudo. né? Aí a gente não sabe que ela entendeu, porque isso aqui com certeza é só uma parte de um texto, né? Um texto deve ser maior. Aí fica aí só no mesmo no thriller, no né? ar. No suspense, no você tem a thriller. sua opção, ela entendeu o quê? Aí a gente já tem aqui a letra B como resposta correta, porque por ela favor. encontrou isso na caixa de correio, né? A caixa Uma de carta correio dela, misteriosa. exatamente aqui no mailbox dela. Na verdade, Ah, era o que ela tinha encontrado, então. Era o título do texto. Exatamente. Na verdade, ela encontrou uma carta. Aí o fato dela ser misteriosa, né? É porque a carta, ela não, enfim, não sabia quem tinha mandado, né? O sender's name, o remetente, não estava lá. Na número 2, onde Emma deveria encontrar a pessoa. Ah, não. Aqui é uma questão, inclusive, que você usaria ali Somewhere. Você usaria aquela questão de... Né, esqueci o nome, aquela... Menina, hoje eu tô com a memória péssima, mas esquece lá o que eu ia falar. Vamos lá, na escola não foi. Não. Em sua casa não foi. Em sua casa Não. ela recebeu aí a letter, né, a carta. Em algum lugar no parque? Então, em uma cafeteria não foi falado em um coffee house. Nem na estação do trem também não foi falado Aí nenhum... seria o caso de você usar uma leitura rápida, né? Isso que eu Fazer ia o falar, nosso o scanning. scanning. Isso, eu tava pra lembrar da palavra Aí scanning, aqui, scanning. Então a gente tá aqui, ó, ela falou assim na carta, meet me somewhere in the park. Então temos a palavra park aqui que chama bastante Sim, atenção. que é Então, o local, né? Era o único local que tinha, tirando Isso. a caixa de e-mail. Exatamente. Caixa de correio, caixa de e-mail. e-mail e a caixa de e-mail é lá só na internet. Vamos lá, preencha as lacunas com os pronomes definidos apropriados. Aqui você iria colocar apropriadamente pronome definido e aquilo que eu falei na revisão, que diria aí você que... vai usar. Aqui não é questão de tradução exatamente, também sim, mas aqui você perceberia o seguinte, afirmativa, negativa, interrogativa, né? E também a questão de tradução iria, se fosse sobre lugar, pessoa, né? Você teria que entender o texto, a frase para poder fazer isso. Letra A, I lost my keys. Eu perdi minhas chaves. I need to find Eu them. preciso encontrá-las.
Aí, in the Na house. casa. Então, se você perdeu a chave, você precisa encontrar ela em algum lugar. Então, o pronome Exatamente. definido que você vai usar é aquele que aparece com a palavra where, mas antes tem o quê? O some, o any, o no, enfim. Exatamente. É uma frase afirmativa, então a resposta vai ser com some. Somewhere in the house. I need to find them somewhere in the house. Letra B. Nanana is knocking at the door. Está batendo na porta. Can you check who it is? Você pode checar quem é. Então você já imagina que seja alguma pessoa, porque está batendo na porta não pode ser um vulto, né? E aqui já Um entregou, fantasma. né, também. E o who também entrega, né? Que é quem, né? Uma pessoa. Então Exatamente. é uma frase interrogativa, qual você vai utilizar o some. Somebody. Somebody is knocking at the door. Can you check who it is? Então, alguém está batendo na porta porque é uma frase afirmativa. A pergunta só tá aqui, não se confunda, tá? Porque aqui tem um ponto. Tem um ponto Ó, final. Duas orações. Letra C, he didn't say, ele não disse, about the surprise party. Sobre a festa surpresa. It's still a secret. Ainda é Ainda é segredo. segredo. Então, he didn't say. Você tem aqui uma negação. Olha aqui, ó, o not. Exato. Aí você tem aqui sobre uma festa surpresa. Então, é alguma coisa, né? Então, não disse alguma coisa sobre a festa surpresa. Não é uma pessoa, não é um Isso. lugar, não é e nem quando. Poderia ser. Se você tivesse mais vestígios que você poderia usar o quando ou outro tipo de Exatamente. palavrinha junto com os pronomes definidos. Mas aqui a gente vai usar o famoso anything. Você já tá sabendo que ele tá falando de uma coisa, né? Isso. Thing. E você vai usar o any porque é uma pergunta, aliás, é uma negação. Isso Por aí. isso você vai usar o anything. E não é uma afirmativa com sentido de negação. Na D. Nana knows the answer to this question. It's very easy. Knows, né? Não É sabe saber. a resposta dessa questão. É muito fácil. É muito fácil. Então, aqui é uma frase afirmativa e você tem aqui a questão de que se é muito fácil, então você então, imagina que todo mundo sabe. Por isso que o everyone aqui, ou everybody, seria interessante você colocar. Everyone ou everybody knows the answer. Se você colocou o somebody ou someone, não se sinta mal, porque você ainda tá ali na seara do quê? Do uso ok, mas só que pelo contexto, o everyone ou everybody seria muito mais interessante, tá? The room was empty, letra E. A sala está vazia. There was tananã inside. Uma frase afirmativa e aí você tem o quê? Dentro. Que tá vazio. Então você tem aqui o nobody, porque se o quarto ou a sala está vazia, é porque não tem ninguém. E numa frase afirmativa, a única forma de você dizer que não tem ninguém é usando nobody ou no one. Isso aí. No one separado, inclusive. Muito bem, vamos lá que a gente já passou do tempo e a gente vai ser bem rapidinho nessa 4. Escolha a opção correta para completar cada frase com um definite pronoun adequado. Na letra A, I was very hungry, but there was... O que você colocaria ali? In the freezer. Eu estava com muita fome, mas o quê? Tinha alguma coisa para comer na geladeira. Exatamente. Então, se tinha alguma coisa, você vai usar o... Letra B, anything. But there was something... você vai usar o something. Something to eat in the fridge. Aqui tá colocado errado, tá, gente? Então, porque você... Se fosse numa negativa, você usaria o anything, lembra? Como é uma afirmativa, você vai usar a questão do something, tudo bem? But there was something to eat in the fridge. Aqui só foi o Bzinho, mas é a letra A, tá? Tá bem certinho no B aí. Letra B. Left their bag in the classroom. Deixou a Mochila na sala de aula. Does anyone know whose it is? Alguém sabe de quem é? Então a gente vai usar aqui o quê? Se é uma frase afirmativa. E tá falando de pessoas, né? De E tá quem falando né? de alguma coisa que deixou, né? Alguém que deve ter deixado a mochila. Não é um sofá que usa uma mochila, não é um cachorro que usa uma mochila. Então, somebody left their bag in the classroom. De novo, a questão do Ai, perdão. Aqui eu marquei something na letra A, mas é something mesmo, exatamente. Eu tô ficando doida, porque eu tô vendo tanta coisa ao mesmo tempo. Certo, vamos lá. Somebody, beleza, como resposta a letra B. E letra A é o something. Letra C. Knew the answer to the question. So the teacher Had to explain it again. A gente está falando aqui sobre o quê? Uma afirmação. E aí a gente está falando de quê? De totalidade. Porque a professora tem que explicar para... não.
Podia ser o everyone também. Poderia ser. Agora entendi. Você colocou no one, porque no one você tá dizendo que ninguém sabia. Então ela teve que explicar de novo. Certo. Ah, eu não tinha visto. Desculpa. É porque ela teve que explicar de novo. Então ela não é ninguém. Porque se fosse everyone, ela não teria que explicar. Exatamente. Verdade. Então no one, porque ela teria que explicar. Se ela não tivesse que explicar, seria o everyone. Afinal de contas, todo mundo teria entendido a questão. Aqui era certo? Wasn't. Por isso que ficou errado. Se fosse aqui o not, você usaria o anything. Por não ter o not, vai ter que ser o something. Nós vamos o quê? Special for our vacation this year. Nós vamos para especial na nossa este ano. Então você tem o quê? A questão de local. Então você vai usar, o único que tem local aqui é este. Aliás, todos têm local. Só que você vai utilizar qual, teacher? Somewhere. Né? Algum lugar especial. Porque é uma frase afirmativa. Não é todo lugar. A gente tem que seguir, não é nenhum lugar. A gente tem que seguir, mas explica aqui que é a questão de ser afirmativa. Isso é o que mais pega, pra eles saberem, porque você tá falando de afirmativa aqui e o everywhere seria afirmativa também, mas aí você tá especificando que é só algum local e não todo local. Isso aí. She's a very popular because... Ela é muito popular, porque... Likes her. Todo mundo, né? Gosta dela. Porque everybody likes her. Porque se ela é especial, todo mundo gosta dela. E não é ninguém, e não é alguém, e também não é ninguém. É isso, gente. Isso aí. Nossas referências a gente teve correndo porque ficamos muito tempo de trelelê lá no início. Eu fiquei falando pra caramba. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido, acertado as questões. Não estavam difíceis? Não, tava fácil. Principalmente os textos, né? Beleza? So, see you next class. See you. Bye. Bye.